E ela falou pra mim, você sabe que ele não é seu pai, né? Eu fiquei assim, ué, como assim não é meu pai? E ela falou assim, não, ele não é seu pai se chama Leandro, e ele, na verdade, é seu padrasto. Olá meninos, olá meninas, eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Lembrando que tem vídeo novo toda segunda e quinta-feira. E caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreve aqui, porque aqui nesse canal eu falo sobre os relatos da minha vida, relatos pessoais, relatos que eu vivenciei, e eu espero que vocês gostem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um relato meu, pessoal, sobre o dia que eu descobri que o meu pai, na verdade, não era o meu pai, era o meu padrasto. Então, pronto para essa história? Vamos lá? Quando eu era mais novo, quando eu tinha por volta de 8 anos de idade, eu já tinha percebido que a minha relação com o meu padrasto era muito diferente da relação dos meus irmãos com ele. Eu sou o filho mais velho de uma família com 6 filhos, sendo que eu e o mais novo somos filhos de pais diferentes, né? Mas na época esse mais novo ainda não tinha vindo ao mundo. Então na época era eu e mais 4 irmãos, porque a minha irmã também ela veio muito depois desse período de história aí. Eu tinha por volta de 8, 9 anos de idade, quando eu descobri que o meu padrasto ele não era o meu pai. Eu já tinha percebido nessa fase da minha vida que a minha relação com o meu pai era diferente da relação dos meus irmãos com ele. Aparentemente, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de lidar com o meu padrasto e a nossa relação era extremamente conturbada. As brincadeiras eram mais difíceis, eu parecia ser uma pessoa muito rebelde, eu não entendia o porquê, eu não conseguia interagir muito bem também. Assim, sempre parecia que tinha alguma coisa que estava errado ali, alguma coisa que estava difícil, né? E a minha família, ela nunca tinha chegado para mim, a minha mãe, meus avós, nunca tinham chegado para mim e falado, olha, ele não é o seu pai. Em um determinado dia, a minha prima me convida para ir em um shopping com ela, e eu vou para esse shopping com a minha prima, e no caminho, de volta, eu tô ali reclamando para ela da minha relação com meu padrasto, e ela solta a bomba para mim. E ela falou para mim, você sabe que ele não é seu pai, né? Eu fiquei assim, ué, como assim não é meu pai? E ela falou assim, não, ele não é seu pai se chama Leandro, e ele, na verdade, é seu padrasto. Na hora, eu fiquei assim, muito sem entender. Eu fiquei muito, ué, como assim, gente? Não é meu pai, é meu padrasto, meu pai chama Leandro. Nunca ninguém me falou nada disso. E pra mim, eu lembro que num momento, assim, foi um choque muito grande. Mas, ao decorrer do tempo que eu fui processando essa ideia, tudo na minha cabeça começou a fazer sentido. E aí, eu sentei com a minha mãe e conversei com a minha mãe. A minha mãe me falou que, na verdade, o meu pai, ele se chamava, ou se chama, Leandro, mas que ela nunca soube o nome completo dele, né? Ela teve uma relação com ele de mais de anos e nunca soube o nome completo dele. Ela falou assim que nunca teve curiosidade de perguntar o nome completo e por isso não ia me falar o nome completo do meu pai. Mas que esse meu pai, ele me visitou até eu completar 1 ano de idade, quando ela conheceu o meu padrasto, meu antigo padrasto, que hoje em dia ele não é meu padrasto mais, e que nesse momento o meu padrasto, ele chegou no meu pai e falou pro meu pai que não queria que ele fosse me ver mais, que a partir daquele momento ele iria assumir a minha paternidade. O resultado disso foi que o meu pai, ele nunca me registrou, então por isso eu também não sabia o meu nome. Ele, com 8 anos de idade eu também não tinha pensado nisso, né? Eu poderia ter pensado, mas com 8 anos de idade eu nunca tinha pensado que eu não tinha o sobrenome paterno, eu fui registrado somente no nome da minha mãe. O meu padrasto também não colocou o sobrenome dele no meu. A minha mãe, ela me registrou sozinha, né? E foi, assim, bem complicado eu entender isso. O meu padrasto, isso aí depois, né, que eu fiquei sabendo, várias pessoas da minha família vieram me contar histórias. Eu tinha fotos com meu pai biológico, só que o meu padrasto, ele rasgou todas as fotos que eu tinha. Então, todo o contato que eu tive, ele foi lá e acabou com esse contato que eu tive com o meu pai. Então ele rasgou as fotos, ele não deixou eu saber o nome, ele falava que era meu pai, enfim, né? Então, por muito tempo,
foi muito difícil para mim lidar com a ideia de que eu não conhecia o meu pai biológico. Principalmente porque o padrasto que eu tive não foi uma imagem paterna a ser respeitada. Para vocês terem noção, houve um período em que o meu padrasto ele bebia muito, ele mexia com coisa errada e ele era agressivo, né? E teve um dia que ele brigou com a minha mãe, com meus irmãos, e eu fui tentar entrar no meio para tentar, de certa forma, né, defender a minha mãe e meus irmãos. E ele acabou me agredindo fisicamente e foi uma violência muito tensa, muito feia, né, que acabou resultando que minha mãe perdeu minha guarda naquele período, porque meus avós entraram na justiça contra meu padrasto, e aí o juiz achou melhor dar minha guarda para os meus avós, e aí eu fui morar definitivamente com os meus avós. Então, assim, foi uma infância bem conturbada, porque eu também achava que os irmãos deles, a mãe dele era minha avó, eram meus tios, e eu considero eles minha avó e minhas tias até hoje, porque eles sempre me respeitaram muito, sempre me trataram com muito carinho e sem muita diferença, apesar de eu sentir algumas diferenças, mas era, né, não era nada assim gritante. Então eu posso vir contar também meus relatos para vocês de como que era, mas basicamente esse foi o dia que eu descobri que meu pai não era meu pai. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí os comentários, mas basicamente o relato é esse. Eu vou deixar aqui o meu Pix embaixo e o QR Code aparecendo aqui do lado, para caso você sinta, de alguma forma, que queira contribuir com o meu canal, para que eu continue fazendo vídeos, contando meus relatos pessoais, falando sobre a minha vida, você pode ajudar a fazer esse canal crescer e a me incentivar a gravar cada vez mais vídeo. Se você já fez uma doação, eu agradeço muito pelo seu donate, né, como diz a Vanessa Wolff, pela sua doação. E é isso, muito obrigado e até mais.